Olá, meus queridos, como estão vocês? Hoje nós vamos falar sobre as causas extrapsíquicas da depressão. Fizemos um vídeo que foi bastante comentado, inclusive eu achei um vídeo bastante bom, representativo, bastante ilustrativo dos aspectos relacionados à depressão. E a depressão, nós precisamos considerar que ela é um tipo de patologia psíquica bastante silenciosa que atinge um número muito grande de pessoas, que muitas vezes o indivíduo não tem consciência de que aquilo que ele está sentindo no todo o seu campo sensível é, na verdade, um processo depressivo. Mas hoje nós vamos falar sobre as causas extrapsíquicas, então algo que está fora da pessoa que pode gerar essa depressão. Ok, então falando sobre essas causas extrapsíquicas, nós vamos entender o seguinte: só existe um elemento, a causa psíquica exterior, o aspecto extrapsíquico nunca é uma causa primária. Ok. Então nós temos várias causas, mas eu tenho a primária que provocou uma outra causa, que deflagrou uma outra causa. Então sempre quando existe qualquer intromissão energética de fora, ela primeiro precisou ter uma ressonância interna no campo intrapsíquico do ser. Ou seja, para que exista alguma energia atacando o ser, e isto, cada linha de conhecimento tem um nome diferente para uma mesma coisa, né? Para uma mesma coisa. As linhagens mais antigas são aquelas que denominam esse tipo de entidade de Jinn. Isso vem do sufismo, do islamismo, no Alcorão, versa muito a respeito disso. Então são os seres criados com o corpo de fogo, fogo sem fumaça. Esses são os Jinn. Existem Jinn que são de natureza positiva, que com o decorrer do tempo eles aceitaram um ser supremo como uma divindade maior, mas existe um séquito muito grande de entidades que são de natureza negativa inferior e que são Jinns negativos. Esse é um tipo de ser. Agora, existem energias que são enviadas pelas formas pensamentos dos indivíduos, que podem dar força para um Jinn. Okay. Então, tem um monte de coisa. Isso é uma ciência vastíssima, que você precisaria entrar no colégio de Hogwarts para você fazer uma formação inteira disso, porque você passa a vida e não entende todas as miríades deste mundo, que especialmente é um pouco complexo, porque para a maioria das pessoas é um mundo invisível. Ok. Mas para quem é sensível e empata, consegue perceber claramente esse tipo de questão. Então, no caso, vamos supor que teve uma causa primária e a pessoa deu start numa depressão. Sim. E a partir disso começou a surgir seres que continuam a importunar essa pessoa, mesmo ela tendo resolvido a causa primária. Eles ficaram acoplados no corpo, é isso? Eles ficam acoplados no corpo como elementos parasitários. Por exemplo, na natureza você vê árvores que são utilizadas como fornecedores de seiva para parasitas. Então, esses seres, essas entidades, eles vivem parasitando o nosso corpo, e não é uma parasitagem, e não é um parasitismo simbiótico. Muito embora exista um parasitismo simbiótico, mas isso é em outro nível, outra coisa, porque algum mais estudioso pode dizer assim, mas existe um nível simbiótico de autoajuda, mas isso aí é outro nível. A gente está falando no caso da depressão, né? Então, no caso da depressão, existe um parasitismo onde a energia vital do indivíduo é sugada para dar força para essas entidades que não conseguem ter um nível sensório igual ao ser humano. Por isso vai forçar o indivíduo a uma série de atividades, de hábitos negativos, porque é através desses hábitos negativos que eles se nutrem, né? Então existe uma série de hábitos negativos. Como eu falei aqui, o hábito da bebida é um dos piores. Tanto que no árabe, da mesma linhagem que vem isso que nós estamos falando do Shaitan ou do Jinn, a palavra álcool vem de álcool, que é espírito negativo, né? Espírito demoníaco, na verdade. Então, o álcool é uma das formas mais intensas de existirem esse tipo de contaminação. O álcool abre brechas com o mundo energético, com o mundo sutil. E a maioria das vezes, as pessoas que estão utilizando o álcool estão num mundo de entorpecimento. Porque o problema é usar o álcool? Não. Se for Jesus na Santa Ceia fazendo um uso ritual, ou se for, por exemplo, um Exu que bebe o marafo para contactar com alguma outra dimensão, é uma coisa. Agora, se é você que está movido por forças de sua sombra e quer usar o álcool como um relaxante só para você ter coragem de fazer coisas que você sóbrio não fazia,
é um veículo das trevas mesmo, né? E só vai compactuar com forças de mesma natureza e grandeza. Então, o problema é a inconsciência absoluta que está por detrás da utilização dessas substâncias que são entorpecentes. Né? A mesma coisa eu digo com o vício do tabagismo. É diferente, porque é diferente o pajé que está lá fumando tabaco para fazer uma pagelança do indivíduo que não para de fumar porque ele tem um nível de ansiedade interior que não para. Os vícios alimentares são a mesma coisa, as compulsões alimentares e também dentro do campo da anorexia é a mesma coisa. Existem energias muito viciosas que fazem com que o indivíduo permaneça nessa cadeia e tenha uma dificuldade muito grande de sair dela. Né? Então esses são os fatores extrapsíquicos. Então é um campo muito, muito vasto. Mas no caso de que a pessoa já está com esses seres acoplados, teria alguma coisa que ela possa fazer para tirar eles, no caso de ajudar na cura dessa depressão que já está instaurada? Isso aí precisaria ser um darshan, um shaktipati de um guru de alta potência, consegue fazer isso. Os padres faziam rituais de exorcismo, hoje em dia não existe mais esse tipo de prática, porque essas entidades, esses espíritos, eles obedecem muito a línguas antigas. Aí alguns vão falar assim, mas o espírito não entende língua, entende intenção. Para bom entendedor, meia palavra basta, não estou dando curso de magia aqui. Mas alguns espíritos precisam de ritualísticas que estejam relacionados com uma egrégora específica. Então precisa de pessoas que tenham esse tipo de habilidade de atuar. O uso mágico de ervas, de pedras, de elixires específicos, isso faz parte de um estudo da alquimia, que não é um estudo para leigos. O que acontece é o seguinte, para mexer com esse tipo de coisa, para se alvorar a mexer com magia, o indivíduo tem que ter uma estabilidade psíquica muito grande, porque do contrário ele como indivíduo vai piorar. É por esta razão que a maior parte das pessoas que eu vejo com grandes desequilíbrios psíquicos são pessoas que dão uma de bruxinho. Né? Então, para você dar uma de bruxo, primeiro, os seus núcleos interiores das suas sombras já precisam estar resolvidos. Somente depois de você ter resolvido os seus núcleos interiores sombrios é que você pode ajudar alguém por vias mágicas. Do contrário, você será fartamente e poderosamente prejudicado. Agora, no caso de uma pessoa comum, não existe uma rotina diária, uma disciplina que poderia ajudar ela a não ser tão influenciada por essas forças? Vamos supor, ela já não bebe álcool, ela já não assiste filmes que criam rachaduras no campo dela para que entrem esses seres, etc. Ela já tem hábitos positivos. Tem alguma coisa que ela possa fazer no caso de ter os hábitos e continuar com esse tipo de ser na aura? Tem um monte de coisas que ela pode fazer. Inclusive, muitas delas eu expliquei no meu curso avançado do Ho'oponopono Real. Expliquei várias práticas lá, com o uso intencional da água como elemento purificador em certas regiões do corpo, em certos pontos, onde ela pode fazer uma purificação. Existem muitas coisas, mas a princípio eu diria banhos de cachoeira, banhos de mar, coisas dessa forma funcionam muito, e parar de frequentar lugares com pessoas de baixa vibração ou círculos de viciosidade de consciência. Então, o que a pessoa precisa fazer? Na verdade, a grande questão é se o indivíduo está disposto a desistir dos hábitos que fizeram com que ele adoecesse. E na maioria ele não desiste porque são coisas que ele diz, mas eu gosto. Não é nem um gosto dele, é um gosto das forças de Shaitan, é das trevas. Né? Ele não tem consciência de que ele tornou-se um habitáculo, uma morada de muitas forças que não são nem dele. São da tribo, são hábitos que ele tem para ser aceito dentro de uma clã e que ele adquiriu e incorporou como sendo dele. Mas, na verdade, no momento da construção do ego, o indivíduo incorporou muitos hábitos nocivos por necessidade de aceitação da clã. E muitas vezes isso tudo dentro de um campo de absoluta inconsciência que a criança interior detesta. Esse assunto é vastíssimo. Vai terminar aqui esse assunto? Claro que não vai terminar. Esse assunto é infinito. Né? Se eu falar meia hora vai acabar? Não. Se eu falar 1 hora vai acabar? Não. Se eu falar 2 horas vai acabar? Não. Porque é um monte de coisas. Né? As pessoas vivem sem consciência nenhuma, porque não lhes é ensinado o efeito do mundo invisível sobre si. Hoje em dia começou a falar destas coisas de mecânica quântica, de interação, de átomo, onda, partícula, esses papos todos, mas isso é conhecido da magia de longa data. Né? Então, há que vigiar e orar. E o indivíduo só consegue essa individuação, ou seja, o conhecimento dele mesmo, a partir do momento que ele passou por um período grande dentro de sua própria caverna de consciência, que ele maturou a semente germinal, que aquilo que ele é
de verdade, porque quando o indivíduo entendeu quem ele é de verdade, não existe força demoníaca do universo que possa afetá-lo, porque ele já resolveu todos os elementos de sua sombra. Mas isso o indivíduo precisa ser quase um bodhisattva. Então, mas enquanto isso, essa pessoa pode ter uma rotina diária simples, né? Que a coloque mais ou menos na linha, no sentido de não atrair mais esse tipo de entidade. Claro, começando, não entre com sapato dentro de casa. Não entre com sapato... Tem gente que entra com sapato no quarto de dormir, né? Então não entrar com sapato dentro de casa, em lugares muito contaminados. Antigamente as pessoas usavam muito chapéu, percebia? Todo mundo usava chapéu. Proteger o chakra do alto da cabeça é uma das formas de você proteger contra esse tipo de interação. Na verdade, essas técnicas exteriores, elas só funcionam quando o indivíduo clarificou a consciência também. Não adianta ele estar fazendo as coisas por fora, sendo que por dentro ele não faz absolutamente nada. Ele nem tem o poder de olhar para dentro, né? Muitas vezes, o excesso de regras que alguém coloca para fora é para encobertar a sua fraqueza de caráter. A pessoa fala assim, porque a minha carne é fraca, que eu não posso me expor em determinados lugares, porque a minha carne é fraca. Não é a carne que é fraca, é o seu caráter que não vale nada, né? Então, o caráter com o indivíduo, quando o indivíduo não presta, ele acha que ele não pode se expor aos lugares que ele vai ser tentado, né? Isso é ridículo. O indivíduo, quando tem um caráter, por exemplo, se eu me colocar lá, em Amsterdã, vou lá para Amsterdã, eu fico ali na praça onde as pessoas estão injetando heroína, estão usando crack, estão fumando todas as coisas. Vai me afetar? Não, porque aquele conteúdo não está dentro de mim. Aquele conteúdo externo não estando dentro de mim, aquele contexto exterior não tem efeito nenhum sobre mim. Agora, se eu tiver alguma coisa mal resolvida dentro de mim, se eu tiver alguma vontade reprimida, eu vou dizer assim, não, aquele lugar é muito negativo, é muito pernicioso. Não é benéfico. Agora, quando o indivíduo já cristificou as suas esferas pelo reconhecimento de sua sombra, nada faz mal. Então, muitas vezes o indivíduo fica, porque eu não posso ir em determinados lugares, porque eu vou ser tentado. É porque ele não resolveu nada ainda. Então percebe que esse assunto ele tem uma vastidão muito grande, em que certos ensinamentos servem para nichos específicos de pessoas e para outros não. E por essa razão, nós não podemos colocar uma fórmula que vai servir para todas as pessoas. Por quê? Para quem que eu estou falando? Para um auto-iniciado? Para quem nunca ouviu falar a respeito de nada? Para a pessoa que está escondendo os furos de sua túnica de Arístipo? Para quem que eu estou falando? Então, para cada nível de pessoa, você precisa ter um conhecimento, um nível de ensinamento diferente, porque muitas vezes aquele que se reveste toda de uma santidade, ele o faz assim porque qualquer coisa o despertaria para a sombra, porque o nível de sombra interior dele é vastíssimo. Então, não dá para você julgar ninguém pela postura correta que tem, porque muitas pessoas têm uma postura absolutamente correta, mas aquilo é só um muro de contenção, é uma fachada caiada para um mar de lama que tem lá no interior dela e que ela não sabe o que fazer. Ou seja, o assunto é muito vasto e o indivíduo precisa ter uma clareza de consciência muito lúcida para adentrar por essas áreas para poder compreender-se a si mesmo. E isso significa que ele precisa ter um guru. Okay. Sem isso, ele vai ficar vidas e vidas girando, tentando agarrar sua própria cauda, como um cachorrinho bêbado. É assim, a vida é assim, não é mesmo? Ou seja, dá para resumir em poucas palavras? Não dá para resumir em poucas palavras, mas a gente precisa continuar estudando e olhando para dentro com muita clareza e perceber que onde está o seu medo, onde está a sua resistência, pode ser o seu grande caminho de iluminação. Ok. Então é isso, não tenho mais nada para falar. Hoje é domingo, aproveite o dia. Se você assistir esse vídeo qualquer outro dia, aproveite também. Esse curso do Ho'oponopono Real que vai ser lançado agora na terça-feira é muito bom. Vai ter coisas muito importantes dentro disso aí que a gente falou. Se quiserem, façam perguntas, as mais relevantes eu respondo. Se você quiser, curta esse vídeo, curta o meu canal e principalmente curta você mesmo, porque o amor próprio é a melhor coisa que existe para afastar tudo. É isso aí, tchau.